Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre inclusão e acessibilidade com o Marcos Roberto Oliveira, do projeto Cerveja Artesanal em Libras. Ele que é professor com formação em letras, tradutor, intérprete educacional de Libras, Bia Sommelier e mentor do projeto Experiência dos Sentidos. Ele também é o tradutor e intérprete responsável do perfil Cerveja Artesanal em Libras. Antes da gente pedir para o nosso convidado dar um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais, Cervejaria Narcose e Cerveja da Casa. Agora sim, Marcos, dá um alô para a galera. Olá, pessoal, Marcos aqui. Agradecer já de pronto, Leandro e Ludmilla, pelo convite. E vai ser um prazer a gente falar um pouco sobre acessibilidade. Vamos lá. Que ótimo, adoro esse tema, bem-vindo, Marcos. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do tradutor no canto da tela. Eu até gostaria, mas não tenho essa habilidade não, gente. A gente costuma bater esse papo bebendo uma cerveja, e eu quero saber, Marcos, você vai beber com a gente hoje ou vai ficar na água? Não tem problema. Ô, Leandro, hoje eu vou ter que ficar na água, eu tenho uma reunião logo mais, vou só assisti-los beber. É bom também, também essa modalidade, né? Tipo Casimiro, vamos comentando a gente bebendo. React, né? Caraca, muito bom. Né? E você, Lud? Bom, eu tô aqui, eu vou beber. Eu vou beber. Eu tô com uma cerveja da cervejaria Bodoc, maravilhosa, uma gueuze de frutas, que tá me prometendo pêssego, meus amigos. Espera aí, vamos lá. Olha ele. Opa, eu mudei a posição do microfone para me dificultar, mas o barulho veio. Olha, peraí, vamos servir. Corzinha clarinha, linda. Nossa senhora, meu Deus do céu. Peraí, gente, vou ter que beber um golinho antes de falar qualquer coisa. Daqui a pouco fazendo a Maria Braga, vai pra debaixo da mesa. O que a Ana Maria fala mesmo, hein? Que ela passa embaixo da mesa? Ah, gente, que pena que eu esqueci, mas é uma delícia. E aí, irresistível, ó. Que é isso? Chama os cachorros! Bom, tradutor no canto da tela. Eu nem sei se isso é bom falar. Marcos, corrija a gente se a gente estiver falando merda, tá? Por favor. É isso mesmo, tradutor. Faria a tradução simultânea das falas. Perfeito, ó. Viu? Então tá certo. Então, tradutor no canto da tela. O que você tá bebendo por aí? Eu tô bebendo da nossa querida Narcose. Na verdade, eu tô bebendo não. Eu vou beber a Hammerhead. Hammerhead. A IPA. Eu acho que eu já bebi. É a cabeça do tubarão? É, o cabeça de martelo vermelho, né? Cara, a cerveja é uma delícia. Abre aí pra nós, vai. Vamos ver se eu consigo fazer o som estilo Lud, né? Porra! 2 anos de programa, meus amigos, finalmente! Olha só, meu Deus do céu. E é cheirosa. Cheirosa demais, gente. Muito cheirosa. Legal, a gente tá aqui, o convidado não tá bebendo, aí a gente agora tá se demorando. Porra, que cervejão. O nome disso é maldade, Marcos. Desculpa, tá? Mas a gente é desse. Maldade, muita maldade. Vou ter que pegar minha água. Isso aí. Vamos lá, esse programa nem começa, e vocês sabem disso, se a gente não passar aqui para enaltecer os nossos queridíssimos e queridíssimas mecenas. Essas pessoas nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo e somos muito gratos a Silvio Donizete, Rosária Pacheco, Ana Cláudia Pampion, Oscar Freitas, Danilo Ramalho, Gabriela Rubens, Luiz Heraldo, Cláudio Bolzani e João de Deus. E você aí que está nos ouvindo e ainda não é o mecenas, está esperando
esperando o quê? Torne-se você também um mecenas Surra de Lúpulo. Acesse o site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Cabe lá, tem certeza que cabe. Isso aí, tira esse caranguejo, não. Escorpião. Escorpião do bolso. Caranguejo. Bom, a gente vai começar esse programa com o Marcos aqui e eu já queria fazer de cara um disclaimer, porque a gente acha importante trazer informação, pelo amor de Deus, sempre. Mas eu acho que é um bocado contraditório a gente fazer um programa falando sobre acessibilidade para surdo no podcast. Mas eu acho que os objetivos são maiores, né? Os propósitos são maiores e por isso a gente está aqui falando sobre isso. A gente, internamente, Leandro e eu, já nos debruçamos como tornar o podcast Surra de Lúpulo mais acessível para pessoas surdas, mas, infelizmente, ainda não conseguimos calibrar os custos e receitas para chegar nesse lugar. A gente está nessa tentativa. Da nossa parte, o que a gente pode dizer é que o resumo do conteúdo de todos os nossos programas é atualizado em texto semanalmente no nosso blog surradelupulo.com.br para quem quiser acompanhar por lá também. E a gente vai aqui ouvir, de repente, do Marcos outras opções e sugestões e ideias que a gente possa trazer para o Surra de Lúpulo ser mais inclusivo. Então, depois desse disclaimer, Marcos, eu queria que a gente começasse o programa de uma forma um pouquinho menos convencional. Geralmente a gente pede para a pessoa se apresentar, mas eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre os direitos linguísticos do surdo, sabe? Acho que a gente não faz ideia do que seja isso. As pessoas que escutam não fazem ideia do que seja isso e essas dificuldades. Então, conta para a gente um pouco. Quando a gente fala de direito linguístico, a gente está falando, na verdade, de direitos humanos. É fundamental que toda criança ela tenha acesso a uma língua, ela seja educada, ela se aproprie de uma língua. E da mesma forma acontece com os surdos. E às vezes a gente nem se dá conta porque é tão natural para nós, né? Nós crescemos ouvindo, nascemos crescendo ouvindo, aprendemos uma língua naturalmente. Isso acontece com eles também. Mas quando eles falam de direitos linguísticos, é porque eles preconizam o reconhecimento e o respeito da língua de sinais como de fato uma língua. Ora, desde dezembro de 2002 que a língua de sinais ela foi reconhecida no nosso país como de fato uma língua. Até então já havia estudos linguísticos, vários linguistas se debruçaram sobre o objeto e, de fato, é uma língua com todos os níveis de análise, nível morfológico, semântico, pragmático, enfim, como qualquer outra língua. Então, quando o surdo fala de direito linguístico, é o direito de usar a língua de sinais, é o direito de ter acesso ao conhecimento, seja o que for, na língua materna dele, que é a língua de sinais. Às vezes é um erro, as pessoas confundem achando que a língua de sinais é o segundo idioma oficial do país, e não é. Nós, no Brasil, nós só temos uma língua oficial, né? O artigo 13 da nossa Constituição diz que é o português. Mas a língua de sinais ela é um idioma oficial da comunidade surda. Portanto, ela é reconhecida por lei como língua. E a partir dessas políticas linguísticas, políticas públicas, os surdos brigam agora, né, para que esse direito, o direito linguístico, ou seja, de usar a sua língua, de receber informação na sua língua, de consumir conteúdo em sua língua, seja respeitado. Então, é basicamente o direito de ir e vir e conviver com a sua língua materna. No caso dos surdos, a língua brasileira de sinais, mais conhecida como Libras. Baseado nisso que você falou, eu trabalhei muitos anos com cultura, tá? Trabalhei muitos anos com o mecanismo de incentivo federal à cultura e lá na legislação federal já falava sobre políticas afirmativas, formação de plateia e etc. Sim. Mais recentemente, a formação de plateia existe, talvez desde que o mundo é mundo, a legislação existe há mais de 30 anos e ela foi colocada ali. E o fato da formação de plateia estar lá, tão interligada na legislação, era importante porque, entre aspas, obrigava que as produtoras doassem ingressos, né,
para que plateias que não tivessem condições acessassem aquele conteúdo. Isso pôde criar pessoas mais críticas, mais objetivas, que tinham condição de acessar a conteúdos culturais que faziam com que elas pensassem, refletissem, etc. Sim. Isso, ao longo de 20 anos, formou uma plateia. É isso, formaram uma plateia, formaram um senso crítico. Mais recentemente, começaram a trabalhar com políticas afirmativas de acessibilidade do conteúdo que era apresentado. Então, muitas vezes a gente se debruçava na necessidade de como é que eu trago a pessoa surda, a pessoa cega, para dentro de um espetáculo de teatro musical, por exemplo. Então, a gente se debruçava em diversas situações para poder trabalhar com isso. E aí, a gente também batia em muitos desafios de que falando de surdos especificamente agora, cada um se comunica de uma forma, né? Alguns preferem a linguagem de sinais, como você falou, preferem ou entendem ou conseguem se comunicar dessa maneira. Outros, existe um preconceito interno próprio de alguns grupos de surdos de não usar essa língua. Eu até tenho alguns amigos que estão nessa situação. Se puder comentar um pouquinho sobre isso, que isso também é uma barreira de crescimento, né? Dessa difusão. Sim, hoje no Brasil há um movimento muito forte da comunidade surda em prol do uso e difusão da língua de sinais. E é claro, há surdos e surdos, né? Você tem surdos que são oralizados e não são dependentes da língua de sinais. Uhum. Você tem outros que são implantados e, por conta disso, desenvolveram bem a sua fala. O surdo, ele não é necessariamente mudo, ele só não consegue falar porque ele não consegue monitorar o som da tua voz. Mas o aparelho fonador dele funciona tão bem quanto o nosso. Certo. Então, aqueles que conseguem desenvolver bem a fala, o que nós chamamos de surdos oralizados, às vezes optam em não usar a língua de sinais. Eu já tenho amigos surdos, tenho professores na universidade que trabalham comigo, que são oralizados, mas preferem usar a língua de sinais. Então, há casos e casos. Há outros surdos que têm uma proficiência muito boa com a língua portuguesa, há outros que têm mais dificuldade com a língua portuguesa, uma vez que surdos congênitos, geralmente quando eles nascem em famílias de pais surdos, então ele tem a língua de sinais como a língua materna. Mas quando ele nasce um surdo na família de pais ouvintes, ele acaba tendo contato mais cedo com a língua portuguesa e possivelmente de maneira tardia com a língua de sinais. Sim. Isso pode ser lá na frente um prejuízo ou não, a gente não sabe, né? Depende do histórico, da trajetória, questões sociais envolvendo a família, enfim. Mas há um movimento hoje muito forte em prol do uso e difusão na língua de sinais. E esses movimentos, eles surgem sempre das comunidades surdas, nas suas associações e agora, sobretudo, dentro da academia. Porque desde que a língua de sinais ela foi oficializada como, de fato, uma língua, a legislação vigente diz que todos os cursos de licenciatura você vai ter que ter o curso de língua de sinais. E isso abriu portas para a comunidade surda. Hoje, por exemplo, lá na universidade onde eu trabalho, já são, se não me engano, 15 professores entre doutores e mestres surdos. Que legal. Então, eles vêm conseguindo quebrar essas barreiras, conquistarem espaços que antes eram inacessíveis. É muito interessante isso que você disse sobre a plateia, né? Hoje é até comum, às vezes, num espetáculo, você ter um intérprete ali presente. Sim. O intérprete, além de ser uma ferramenta pedagógica, ele é o que vai tornar possível o acesso da informação, que essa informação chegue na língua que o surdo entenda. Eu tive, por exemplo, no último Albirs, agora em São Paulo, e eu acabei indo para o EAP, porque lá tinha as cervejas do nosso projeto, e eu fui encontrar um surdo. E, por coincidência, esse surdo ele é um artista em São Paulo, chama Fábio de Sá. E o Fábio faz apresentações em língua de sinais, ele contracena com pessoas que usam apenas a língua portuguesa. Então, na verdade, a barreira que existe, ela é uma barreira apenas linguística. Então, esse é o grande movimento que acontece hoje no país, que a língua de sinais ela seja de fato usada, assim, respeitando o direito linguístico dele, usada e difundida, né? E isso em todos os espaços. Claro que a gente sabe que isso é muito difícil. E é exatamente isso que a gente está tentando fazer, por exemplo, no contexto de cervejas no Brasil, né? Não, perfeito, perfeito. Só para complementar, para deixar Leandro seguir para a próxima pergunta, eu assisti alguns espetáculos, óbvio, da produtora que eu trabalhava e com as sessões que tinham acessibilidade com Libras. E é lindo
de ver Legal. a interpretação, a tradução, sobretudo de um musical, né, gente? É como se essa pessoa estivesse cantando, como se não, ela tá cantando de alguma forma para as pessoas, entendeu? Então é muito legal. Sim. Vocês sabiam que hoje, 15 de setembro, é o Dia do Cliente? Mas na Cerveja da Casa, todo dia é o Dia do Cliente. Para provar isso, eles criaram uma super promoção que vai de hoje até 19 de setembro deste ano, 2022. Qual é a promo? Para comemorar essa data tão especial, a Cerveja da Casa preparou uma seleção de produtos com até 50% de desconto. Eu disse até 50% de desconto para equipar e melhorar a sua produção de cerveja. O que vai rolar? Kits cervejeiros, moedores de malte, acessórios, insumos e muito, muito mais. Acesse o site cervejadacasa.com e confira. Tá achando que o benefício acaba por aqui? Não! Sabe de nada, inocente! Usando o cupom exclusivo, os ouvintes do Surra de Lúpulo que fizerem compras neste período podem ganhar brindes, tais quais abridores, copos, bonés, camisetas e muito mais. Coloque o código Surra de Brinde na finalização da sua compra e garanta o seu brinde. Essa promoção é válida de hoje, 15 de setembro a 19 de setembro de 2022, no site www.cervejadacasa.com. Vale lembrar, pagamentos feitos via Pix ainda tem mais 5% de desconto. Não perca! Marcos, você já trouxe um pouco ali sobre o projeto da cerveja e de trazer isso para o universo da cerveja artesanal. E aí eu te peço agora para contar para a gente o que é o projeto Cerveja Artesanal em Libras e o que ele já realizou. Na verdade, cerveja artesanal em Libras surge de uma maneira bem despretensiosa. Decidi criar um perfil no Instagram e ali, de repente, eu já conheci alguns surdos amigos que produziam cerveja em casa. Eu sou cervejeiro caseiro também. Falei, acho que eu fazer alguma coisa, filmar e colocar ali pra galera. Uhum. E deu certo. E de repente o pessoal começou a procurar, pedindo conteúdo, até que eu me deparei com 5 surdos no Rio Grande do Sul, com condições financeiras, com a verba em mãos e queriam abrir uma cervejaria. E aí o grande problema, agora a gente vai ter que se profissionalizar. Tá, onde, como? E aí tentaram cursos, tentaram estudar e não conseguiram. Até então, as escolas nem cogitavam receber alunos surdos e eles acabaram desistindo. Isso me tocou muito. Eu falei, puxa vida, eu acho que eu, com a experiência que eu tenho na área de tradução e interpretação, já trabalho com isso há mais de 20 anos, posso contribuir com alguma coisa. E foi aí que surgiu a ideia de começar a colocar conteúdos cervejeiros em língua de sinais. E o negócio foi dando certo, o negócio foi crescendo. Algumas cervejarias nos procuraram querendo firmar alguma parceria para que conteúdos dessas cervejarias também fossem acessíveis. E foi então que uma cervejaria de Brasília, a Bise, não sei se vocês conhecem, nós fizemos um primeiro projeto de um rótulo acessível. Foi um rótulo que também usava o QR Code. Você apontava e abria um vídeo em língua de sinais. E a gente discutiu sobre o Setembro Azul. Setembro Azul é o mês que a comunidade surda mundial comemora as lutas e as conquistas das comunidades surdas. E a gente quis fazer uma homenagem e deu muito certo. E a partir daí surge um outro projeto que esse toma uma proporção maior. Foi reunindo várias cervejarias, acho que a gente vai falar disso mais pra frente. Mas a ideia era essa, a ideia era produzir conteúdos e esses conteúdos chegassem na língua de sinais para que eles pudessem ser assistidos, enfim, por esses surdos que até então, por incrível que pareça, tá? Você não tem hoje nenhum canal com conteúdos cervejeiros em língua brasileira de sinais. Não temos. Pelo menos até então não tinha, né? Agora temos o nosso. E aí eu tenho já uma dúvida aqui, não é nenhuma dúvida, na verdade, é uma curiosidade. O YouTube virou um ambiente de democratização desse acesso, de acessibilidade para pessoas surdas, que ele criou recursos interessantes, né? Como, tudo bem, a gente sabe que não é a Libras, mas, por exemplo, tem o Closed Caption, que é auto-preenchido ali e tal. Sim. Então tem o público de pessoas surdas usando o YouTube como fonte de conteúdo? Tem.
esse é um dos grandes problemas hoje no YouTube quando a gente fala de legendas, né? Se você coloca, por exemplo, legenda automática, muitas vezes a legenda ela não é adequada, né? Há muitos erros, principalmente erros semânticos. Sim. E isso causa uma confusão muito grande para o usuário, principalmente se ele for surdo e não tem tanta proficiência na língua portuguesa. Mas sim, os surdos consomem esse tipo de conteúdo. Há inclusive um outro movimento atual que os surdos estão brigando, que é para legenda em vídeos. Eles sempre falam, por favor, legendem os vídeos, porque para nós fica mais fácil, para quem faz a leitura, quem usa a língua portuguesa vai ser mais fácil, porque às vezes depender da legenda automática do YouTube é um tanto problemático, mas sim, eles consomem muito conteúdo. Então, assim, como a gente fez o disclaimer bem no comecinho do programa, faz de conta que esse programa aqui vai virar o jogo e que vai chegar uma empresa dessas grandes da vida e vai falar assim, vamos pegar e vamos botar os 120 episódios do Surra de Lúpulo no YouTube. A gente quer, a gente super quer, a gente já conversou sobre isso. O ideal seria que o episódio existisse. Não vai ter o nosso vídeo, porque a gente não capta esse vídeo, não é isso, mas vai ter lá umas imagens no fundo, sejam quais elas forem. E o ideal seria legenda e tradução em libras, correto? Exatamente. Você tem a legenda, você dá a opção se ele quer ler ou se ele quer assistir na língua dele, né? Exatamente. Entendi. Que aí você está sendo, de fato, inclusive abrangente. Você não está escolhendo uma coisa ou outra. Exatamente. Você dá o direito do surdo poder consumir aquele conteúdo na língua dele. Legal. Exatamente esse é o ponto. Esse é o direito linguístico do surdo, né? E existe algum mercado ou canal que hoje já consegue atender esse público de forma legal que você tenha na mente, assim? Só uma curiosidade mesmo de entender forma, de como estão buscando. A Lud trouxe, por exemplo, o entretenimento, né? A cultura ali, como é que resolveu na questão dos teatros. Hoje a gente tem isso, por exemplo, para algum canal de YouTube ou algum mercado de YouTube que você fala, isso aqui é referência, isso aqui a galera tá usando e tá bacana, tá funcionando e tal. O que a gente tem muito hoje são inúmeros influenciadores surdos e cada um destes com os seus canais, com conteúdos diversos, e todos esses conteúdos são todos feitos em língua de sinais e legendados. Esse que eu citei, por exemplo, do Fábio de Sá, ele tem um conteúdo muito bacana e é em língua de sinais, mas ele faz questão. É isso que é legal, porque quando o surdo ele cria o conteúdo, ele poderia pensar, olha, eu vou criar o conteúdo em língua de sinais. Você não sabe língua de sinais? Se vira, meu amigo. Não, ele vai lá e ainda legenda. Não, por que ele legenda? Porque eu sei que outros vão consumir esse conteúdo e eles não são proficientes em língua de sinais. Então eu quero acessibilizar o conteúdo para eles. Então pensa se a gente fizesse a mesma coisa com os nossos conteúdos, né? Não, sem dúvida. Eu lembrei aqui de que é um podcast gigante, que é um que a mulherada adora muito, que é o Não Inviabilize, adoro, inclusive. Recentemente, a Deia Freitas, que é a dona do podcast, criou o canal no YouTube com legenda e libras. Então, quem quiser acessar, é super bem produzido, tá muito bacana, são conteúdos bem legais. Perfeito. E fica a dica aí. Muito legal. E eu já ouvi uma história que eu não sei se é verdade ou se é boato, Marcos, que é sobre a população surda do Brasil, em boa parte ou a maior parte, não é proficiente em Libras. Libras ainda tem uma dificuldade, não sei se o termo correto seria a alfabetização, como é que é o processo disso? Eu não tenho aqui em mãos os dados, né, para me bater o martelo e dizer que, de fato, eu não vou ser imprudente dizendo que sim. Mas, claro, hoje a questão escolar, a questão educacional é problemática, é muito problemática. Para você ter uma ideia, eu sou efetivo em uma universidade há 8 anos, ou seja, tem 8 anos que o meu cargo foi criado para atender uma demanda. Mas até então, como que esses surdos chegavam à universidade? Bom, a maioria não chegava na universidade, porque eles não tinham acesso, né? Você não tinha um tradutor e intérprete. A língua de sinais não permeava o meio acadêmico.
Isso hoje mudou. Agora você imagina no ensino médio, né, no ensino fundamental, na educação infantil, em que você briga com o sistema educacional. Tem que dizer, olha, você tem ali um aluno que tem uma necessidade linguística especial. Eu nem gosto de usar pessoas com necessidades especiais. Todos nós temos as nossas necessidades e somos especiais, né? Sim, sim. Mas eu sempre digo que a questão do surdo é uma questão linguística, porque aí a gente tira o foco da surdez como uma questão patológica, eu tiro a língua de sinais como se fosse uma patologia da linguagem e coloco ela sobre um outro viés, né? Um viés socioantropológico, em que eu vou entender que esse sujeito, ele possui uma identidade, uma cultura, uma língua diferente da nossa. Mas talvez essa sensação que nos dá de que muitos surdos não sabem a língua de sinais é que eles chegam tardiamente na escola e o primeiro contato que eles têm não é com a língua de sinais, por incrível que pareça. Eles vão ter contato com a língua portuguesa. Existe agora até uma discussão em que na LDB eles conseguiram tirar a língua de sinais do status de educação especial e colocá-la agora numa modalidade de ensino bilíngue. O que significa isso? Que as escolas agora, elas vão ser, algumas escolas, bilíngues. A educação bilíngue sustenta o quê? Eu tenho um aluno surdo que ele vai ser alfabetizado, a língua de instrução será a língua de sinais. Eu, ouvinte, que não sei a língua de sinais, posso estudar nessa escola? Pode, sem problema algum, desde que tenha um intérprete para mim. Então, a situação ela vai inverter. Legal. Então, pode ser não, né? Isso vai acontecer, que a condição educacional do surdo vai melhorar muito, mas eu não consigo bater o martelo para você e dizer que grande parte da população surda hoje não sabe língua de sinais. Mas pode ser que eles até saibam. Sabe qual que é o problema? Os pares, né? Com quem eles vão se comunicar? Sim, sem dúvida. Me lembro de uma história de um surdo amigo meu. Nós fomos no Detran e ele queria tirar a carteira e a delegada vira para ele e fala, mas como? Você é surdo, você não sabe ler. E eu interpretando aquilo, aí ele falou assim para mim, olha, para de interpretar e eu vou falar direto com ela. E aí ele começou a falar em língua de sinais com ela, e a delegada ficou louca, pelo amor de Deus, o que ele está falando? Aí ele pegou um papel e escreveu, quem é analfabeta aqui? Sou eu ou você? Eu sei a sua língua e estou usando a minha que você não sabe. Às vezes o surdo não tem com quem conversar. Sim. Ele sabe língua de sinais, mas ele se expressa com quem? Eu penso que pode ser assim. Sim. Quais são as ações que os cursos e escolas cervejeiras precisam fazer para trazer inclusão real dos surdos? E pelo que você está falando, é óbvio que a gente tem que começar no meio cervejeiro já. A gente não pode esperar que daqui a 20 anos a gente esteja com a escola começando a formar as pessoas agora para daqui a 20 anos fazer alguma coisa. A gente tem que começar nesse ponto agora, trocar a roda enquanto o carro está andando. Então, o que pode ser feito imediatamente, né? Do que a gente pode, enfim, encher o saco das escolas, fazer campanha ou escambau a 4 para que elas sejam mais inclusivas para essa população? Obviamente, nenhuma escola ela vai fazer e ela pode, né, legalmente negar uma matrícula de um surdo. Isso é inconcebível, isso não existe. Sim. Então, o que ela pode fazer é simplesmente dizer que a escola ela é acessível. E aí, meu amigo, se entrou um surdo lá, corre atrás do intérprete, corre atrás para que a escola, de fato, consiga acessibilizar o conteúdo em língua de sinais, porque isso é direito. A gente está falando agora de questões legais. Então, se um surdo chega hoje numa escola, olha, eu quero estudar tecnologia cervejeira. Olha, meu amigo, eu não tenho como te oferecer aqui. Olha, eu quero estudar. Ele vai fazer a matrícula e a escola vai ter que dar um jeito. Infelizmente é assim. Dizem que se não vai por amor, vai pela dor. A gente não quer ir pela dor, mas é o direito dele. Então, se ele matriculou, a escola ela tem que garantir que todo aquele conteúdo científico ele seja repassado na língua do surdo, ou seja, em língua de sinais. Basicamente é isso. Então, a escola ela vai ter que providenciar um intérprete. Entendi. E isso basta? Eu pergunto isso porque tem que ter alguma adaptação ao material didático que é oferecido por conta desses entendimentos, como você estava explicando do rapaz que foi tirar a carteira de motorista, entendeu? Isso é uma dúvida também, que é uma questão até científica, não sei. É simples, né? O nosso canal de recepção de mensagem ele é oral auditivo, o do surdo é gesto.
visual. Então, o surdo é 100% visual. E por questões didáticas e pedagógicas, quanto mais visual for o teu conteúdo, quanto mais dinâmico, didático for o conteúdo, isso vai facilitar não só para o aluno surdo, mas para toda a turma. E, na verdade, isso é falta de conhecimento, né? As pessoas, elas não sabem porque elas nunca lidaram, né? As pessoas não têm culpa disso. Então, o que é um aluno surdo? Como que eu devo trabalhar com um aluno surdo? Claro, a escola, ela tem que receber orientação, porque não é simplesmente também você coloca o intérprete e está tudo resolvido. Não é bem assim, né? Às vezes, numa sala de aula que tem 2 alunos surdos, a gente teve isso agora, né, na Science of Beer, que formou agora os 2 primeiros sommeliers surdos no Brasil. Legal. Então, os professores, eles tiveram que colocar o pé no freio, ir um pouquinho devagar, às vezes voltar o conteúdo. Então, são essas adaptações que não são adaptações difíceis de fazer, e são adaptações que vai beneficiar o grupo todo, né? Sem dúvida nenhuma, com certeza. Às vezes é tão simples e a gente fica se perguntando por que ainda não aconteceu. Exatamente. Não é um negócio, não é botar um homem na lua, gente. Eu até eu brinco com os meninos, olha, eu tô com medo da galera da cerveja aí, esse povo vai vir atrás de mim, porque o que vai acontecer? Formados agora como sommelier, o que eles querem? Eles querem se associar, eles vão para a Braceva, olha, eu vi lá que eu posso me associar como sommelier. E eu digo, vá mesmo, vá, porque é você vai ocupar o seu lugar de fala, é você que vai cutucar as instituições, você vai cutucar os eventos, e olha, estamos aqui, mas são só 2 surdos? Sim, são só 2 surdos. É assim que nós começamos, né? Você desbravar não é fácil, e eles vão ter esse papel fundamental de desbravarem o mercado cervejeiro. E são pessoas ativas, dinâmicas, então vão dar trabalho, viu? E isso vai sacudir o mercado, né? O pessoal vai começar a entender, peraí, a gente... Inclusive até as cervejarias, né? As cervejarias não entendiam que isso é um nicho, um mercado que é pouco explorado. É incrível, depois que o projeto ele foi lançado, quantos surdos mandando mensagem, aquela cervejaria que você citou, não conhecia aquela cerveja, e acabou fidelizando um cliente surdo, enfim. Então, são consumidores como nós. Então, é um nicho pouco explorado, e na área dos conhecimentos científicos cervejeiros, de alguma forma, isso vai ter que estar disponibilizado. Aguentem, os meninos querem ser cervejeiros profissionais, então o pessoal vai ter que correr atrás, né? Tá certo. Perfeitos. E eu acho que você falou uma coisa que eu achei interessante, que é o desbravar é difícil e tal, mas ele também, ele vai gerar uma solução imediata, por exemplo, para a Abracerva, que é lidar com associados surdos. Então, repensar como é que faz comunicação, esse tipo de coisa. Exatamente. E que, naturalmente, isso vai fazer com que outros surdos se sintam à vontade, porque o terreno já está desmatado, né? Então, eles vão falar assim, putz, peraí, então ali eu tenho espaço. Ali já está preparado para mim, porque o desbravar é para os corajosos. Exatamente. Mas seguir o desbravador, você não precisa ser tão corajoso assim, né? E o negócio é tão sério. Na semana passada mesmo, eles me fizeram a seguinte pergunta. E eu falei, meu Deus, eu nunca tinha pensado por esse lado. Eles disseram assim, olha, se eu quiser me associar na Abracerva, será que eles vão permitir? Eu falei, claro, estão anunciando que é para sommelier, vocês são sommeliers agora, claro que sim. Aí eles disseram assim, sabe o que eu fico pensando? Se de repente as instituições, os eventos, onde as pessoas se comunicam livremente, se elas não fossem acessíveis, por exemplo, para uma sequer pessoa preta ou negra, ou da comunidade LGBTQIA+, imagina o problemão que isso não daria, mas isso não reflete nos surdos. Aí eu disse para eles, não, calma, porque o mercado não os conhecia, né? Vocês estão entrando no mercado, conquistando o espaço, vocês são pioneiros. Então, as coisas acontecem assim, né? Vão com o pé no chão, que vocês vão fazer barulho, isso é fato. E a gente tem que apoiar, porque é isso que você falou. Que a partir daí eu acho que a gente vai criando novas oportunidades, possibilidades e resolvendo esses entraves. Dando sequência, né? A gente quer saber quais ações afirmativas você acredita que possam ser feitas de forma simples para melhorar a inclusão dos surdos no mercado cervejeiro. Quando a gente fala de ações afirmativas, a gente sempre pensa em questões políticas, em você ter dispositivos legais para fazer que algo funcione de fato.
Eu prefiro dizer que a gente deveria trabalhar sobre um viés da equidade. Ou seja, eu reconheço que, de fato, nós não somos todos iguais e que eu devo ajustar aquele desequilíbrio, que é o que acontece com o surdo. Uma ação afirmativa nós já temos, né? Que é a lei que garante que o surdo ele tem acesso à sociedade como um todo na sua língua. E quando ele, de fato, conseguir ter acesso aos diversos ambientes, que nesse ambiente seja garantido a ele o uso da língua de sinais. Então, sempre vai recair no profissional tradutor e intérprete, né? Basicamente, essa seria uma ação muito simples, né, de se implementar, mas o ponto central sempre é a questão linguística, né? O surdo, nós não encaramos o surdo como deficiente, né? Isso já está no passado, essa perspectiva clínica. Então, nós entendemos que ele vive uma experiência diferente da nossa e ele usa uma língua que não é a nossa língua materna. Ele usa uma língua diferente da nossa, que o canal dela é totalmente diferente, né? Não é um canal oral auditivo, mas sim gesto visual. Mas uma ação afirmativa bem simples assim, não é tão simples de implementar, mas respondendo de forma bem clara, o uso do tradutor e intérprete, do profissional, que vai intermediar, né? Se a ponte vai fazer a comunicação acontecer. E aí eu acho que eu não consigo não fazer duas perguntas, na verdade uma pergunta com duas questões dentro, que é: existem muitos profissionais ou profissionais suficientes disponíveis no mercado de forma acessível, ou é um profissional raro que ainda precisa ser formado? E a outra pergunta é: como isso está dentro de um cálculo de base, né, assim, de valor? Aumentaria muito o custo de um curso, por exemplo, ou aumentaria muito o custo de uma produção? Porque foi uma das maneiras que nós pensamos aqui para o Surra, era ter alguém fazendo a tradução. E a gente sabe o valor, a gente não quer diminuir esse valor do profissional que vai trabalhar conosco, mas o que a gente pensa então a gente tem que alcançar esse dinheiro. E esse dinheiro é difícil de ser alcançado, então acaba inviabilizando. Tua primeira pergunta sobre a escassez de profissionais. Sim, há um campo emergente, só para te ter uma ideia, na própria universidade, uma universidade pública, nós não conseguimos suprir toda a demanda. Nós temos hoje surdos, eu nem sei dizer em quantos cursos matriculados, nos cursos de graduação, pós-graduação, e a demanda é enorme. Nós somos em 15 intérpretes hoje na universidade, não conseguimos suprir essa demanda. A universidade, inclusive, ela abriu um edital de contratação, né, para terceirizados. Infelizmente, o governo cortou as nossas vagas, inclusive o nosso cargo. Então, hoje já não se tem um cargo de tradutor e intérprete, a gente nem entende por que é discrepante, né? Mas abriu contratação para terceirizados. Então, é um campo muito amplo de trabalho, sim. A escassez ainda é grande. E por conta disso, acho que às vezes até o pessoal aproveita, né? A demanda é tamanha e você tem poucos profissionais e muitos acabam explorando, né, a questão financeira e elevando os seus valores até a números exorbitantes. Mas hoje a gente já tem, por exemplo, a FEBRAPILS, que é a Federação Nacional de Tradutores e Intérpretes. Ela criou uma tabela de tradutor e intérprete de eventos, tradutor e intérprete para programas, filmes. Uhum. Vai ser de uma língua de sinais para uma outra língua de sinais, vai ser do inglês para o português, para depois para a língua de sinais. Enfim, tem uma tabela que ali ela coloca sugestões de preço. Mas o que eu estava dizendo, às vezes, os valores são tão exorbitantes que as pessoas aproveitam, né, os profissionais. Falta intérprete no mercado, a demanda é muito grande, então acaba que o valor chega a ser, às vezes, exorbitante, né? Mas nada que uma boa negociação não resolva. Eu vou trazer, então, assim, só para a gente enriquecer esse papo, a experiência que eu tive novamente lá e a nossa tentativa aqui de transformar o Surra de Lúpulo numa situação mais inclusiva. Quando você está fazendo, das informações que eu recebi, tá? Quando você está fazendo a tradução ao vivo, tá rolando a peça, ou se a gente estivesse fazendo isso aqui de uma live e tivesse um intérprete ali naquela hora fazendo, é um preço que é relativamente acessível para o trabalho que significa, porque ele está fazendo ali, ó, Sim. Quem sabe faz ao vivo. Agora, se você tem um vídeo pronto, um filme, e aí a pessoa tem um tempo de preparação, já está legendado e tudo, o preço é diferente e costuma ser mais caro. Sim, exato. Que aí tem um preço por minutagem, etc. Exatamente. Então, quando é ao vivo,
teoricamente, parece que é mais em conta, apesar de eu achar que deve ser mais difícil, mas eu não entendo porra nenhuma mesmo. E se for gravado, fica mais caro, porque tem toda uma preparação. Ele tem que ler o roteiro, tem que assistir o filme, ou a live, enfim, pra daí preparar. Tem sentido o que eu tô falando, né? Sim, tem sentido. Claro que isso vai depender do tema, né? Do que a gente está tratando. Se eu for para uma palestra acadêmica, tratar de um assunto que não é da minha área de conhecimento, eu tenho que receber pelo menos o material antes para dar uma lida, para dar uma estudada, porque você pensa, a gente trabalha como se fosse um transformador, né? Sim. Entra 110, sai 220, e isso é na hora. E trabalhar simultaneamente com os palestrantes não é algo tão simples, é algo extremamente cansativo, cognitivamente muito difícil, é muito complexo esse trabalho de tradução de línguas, né? Você fazer esse translado entre os idiomas. Mas é isso mesmo que você disse, né? Às vezes, dependendo da modalidade de como vai ser o trabalho, os preços são diferentes mesmo. Mas o pessoal às vezes explora, tá? Entendi. Bom, a gente, para ir caminhando para o final do papo, que foi super instrutivo para a gente, mas só para quem não é mecenas, porque quem é mecenas ainda recebe mais uma pergunta, mais um conteúdo extra lá no nosso grupo do WhatsApp. Como é que foi a concepção, criação e os desafios do primeiro curso de cervejeiro caseiro criado por você? A gente pode seguir nesse caminho, ou eu estou falando uma besteira muito grande? Não, de forma alguma. A gente teve a ideia de produzir um curso que fosse ministrado direto em língua de sinais. Para isso, eu contei com a ajuda de 2 cervejarias aqui de Uberlândia. Uma é a Captain Brew, o pessoal sempre nos apoia. Ah, muito legal. E a outra foi Alienada, que o cervejeiro dessa Alienada, nós sentamos, produzimos um material e optamos em fazer uma tradução simultânea. Falei, mete pau, vai lá e dá o teu curso, e ao mesmo tempo eu estou passando em língua de sinais, mas a gente fez alguns ajustes porque o nosso público era apenas surdos. E aí nós tivemos surdos de Brasília, de Minas, de Goiás, vieram surdos de longe, e foi um barato. E foi a partir desse curso que a gente viu, olha, tem muita gente por aí, escondidinhos, que mexem com cerveja, a gente não sabe, ou que querem aprender. E foi um barato esse curso. Esse curso abriu portas. A gente viu que poderia fazer um trabalho legal. E rolou. Foi bom demais. O curso foi fantástico. Você tem noção de quantos alunos você teve nesse curso? Porque eu acho que isso é legal demais saber. Nós tivemos 19 alunos. Caceta! Tivemos agora, recentemente, um evento que fizemos aqui na Captain Brew. E o pessoal estava até esperando, acho que deve vir aí uns 20, 30 surdos, será? Eu falei, talvez um pouco mais, né? E de repente, no dia do evento, tinha surdos do Brasil inteiro, fomos contar 180 surdos. Que legal! E a gente falou, opa, peraí, então agora a gente vai produzir um segundo evento, que vai ser o primeiro encontro cervejeiro em língua de sinais. Vamos ver, vai rolar aí logo. Porra, que legal! Cara, que maneiro! Só para dar um soluço em cima dessa última pergunta, que a gente falou de ação afirmativa para incluir e tal, mas precisa falar também em treinar as pessoas que vão atender essas pessoas, né? Nas cervejarias, nas fábricas. Quando eu falo atender, até trabalhar com elas em algum momento, quem sabe? Ou seja, é preciso de uma movimentação um pouco maior até, né? Sim. Que as pessoas entendam que esse mercado está com sede e que a gente precisa olhar para eles. Inclusive, isso vai rolar agora. A gente está montando uma primeira turma aqui em parceria com a Associação Cervejeira aqui da cidade, onde nós vamos reunir todas as cervejarias, os bares interessados, e a gente vai dar um treinamento em língua de sinais de como atender esse consumidor. Um dos nossos professores vai ser, inclusive, o Fernando e o Matheus, que foram os 2 surdos que se formaram como sommelier. Eles também vão ministrar o curso aí pra essa galera. Que legal! Que maneiro! Que legal! Cara, seria muito legal se fosse assim, tipo, existem aqueles restaurantes, às vezes outros estabelecimentos comerciais que tem na porta assim, we speak English, né? Ia ser muito maneiro se atendemos em Libra. E caraca, cara, porra, ia ser muito maneiro. Não é? Tá surgindo ideias aqui. Não.
Eu acho que, assim, eu tô desestimulada na produção de conteúdo, sendo muito sincera com todo mundo aqui. A gente produz conteúdo no Surra com o maior cuidado, com o maior carinho, mas o dia a dia da cerveja no Instagram tá muito difícil. Mas dá vontade de voltar e tentar fazer um negocinho bacana, né? Tentar produzir um conteúdo que pudesse alcançar essas pessoas que estão querendo aprender, enfim. Só uma história rapidinha. Que dó, um surdo lá de Brasília dizendo assim: meu Deus, eu já tentei fazer cerveja em casa e depois da fervura eu joguei a levedura e o negócio não funcionou. Claro, tu matou a levedura, você jogou ela na fervura. Mas onde eu aprendo isso? Eu não vejo isso no YouTube, eu não tenho acesso. Quer dizer, ele não tem problema cognitivo algum, é simplesmente porque a informação não chegou no idioma dele. Sim, sem dúvida. Então, isso motiva a gente a produzir, é o que você está falando, né? A gente tem um bem maior aí para fazer. Cara, muito legal. Eu já tenho feito umas coisas do tipo, quando eu publico algum vídeo no Story, eu tava fazendo um resumo do que eu falei. Agora eu tenho tentado subir com uma legenda, né? Dá para legendar e você vai ajustando aqui, cortando a colar. Sim. Que eu acho que, de alguma forma, é o jeito que eu sei fazer de trazer alguma contribuição. Já é ótimo. Vamos pensar aqui, Leandro, vamos botar a Mufa para funcionar, para a gente ver se a gente consegue transformar o Surra de um jeitinho mais acessível também para trazer esse conteúdo para a galera que quiser ter acesso, né? Claro. Bom, Marcos, eu queria agradecer demais a tua presença. Você é uma pessoa que passa uma paz, uma tranquilidade, que tipo assim, o mundo tá caindo, mas tu tá de boa. Porra! Que é isso? Porque será que eu sou mineiro? Será que eu sou mineiro? E será que é isso, gente? Eu acho que não, porque a gente entrevistou o Flávio Jordoc lá no 83 e ele não passa essa paz não, tá? Pra quem não sabe, o Flávio é da Captain Brew. É uma outra energia, uai. É outro trem, aquele negócio ali. O famoso Jojo. Jojo vive em outro mundo. Aquilo é uma figura, né? Eu acho que não é o terroir, não. O Jordoc é um grande apoiador aí das causas surdas e hoje a Captain Brew está virando uma referência de cervejaria inclusiva, né? Vai vir muita coisa legal aí. Muito legal. Bom, tomara que a gente saiba a data desse encontro e tomara que isso caiba na minha agenda, na do Leandro, porque vai ser muito legal não entender nada, mas eu tá no ambiente deles. Eles é que tem que saber o que tá rolando. Eu só tô lá pra olhar, então. Sinceramente. Vai ser muito legal se a gente puder comparecer. Vai ser um prazer. Legal demais. Quero agradecer ao Marcos, foi um papo muito legal. Eu acho que ele não teria fim. Eu tenho várias perguntas, várias coisas que eu acho que um fio. Aí é papo de mineiro, né, Marcos? Eu sou mineiro d'água, você é mineiro da terra. A gente começa a conversar e aí bebe um café, aí vai puxando, corta um queijo, aí já era. Aí... É bom demais. Vai embora. Quero te agradecer muito pelo seu tempo, quero agradecer aqui pela troca que você trouxe pra gente e espero que a gente continue essa conversa em outros momentos, provavelmente nesse evento aí, onde a gente vai ter dificuldade linguística. Vai ser como se eu estivesse sei lá, em um país que eu não frequento. Imagina, eu que tenho que agradecer pelo convite, a oportunidade de poder falar sobre esses projetos, falar da comunidade surda, representá-los aqui, né? Isso para mim é um prazer enorme. A questão de acessibilidade linguística me é muito caro, né? Eu tenho na família também um primo surdo, então a gente sente isso na pele. E para mim, trabalhar com cerveja, falar de cerveja e trabalhar com língua de sinais, eu tô em casa. Então foi um prazer. Muito bom. Eu só tenho que agradecer a oportunidade e espero que essas falas nossas possam, de alguma forma, cutucar o setor aí e sacudir o povo, né? Com certeza. Bom, meus amigos, a gente vai ficando por aqui, mas vamos lembrar sempre daquele recadinho. Vamos aumentar a podosfera do Surra de Lúpulo? Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Nos ouça no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e outras plataformas de streaming. Gosta do conteúdo que a gente produz? Faça um review nosso na sua plataforma preferida. Isso ajuda muito na distribuição do nosso conteúdo. É isso, meus amigos, e até semana que vem. Até! Este podcast foi editado por Play Áudios.